Continuando então da nossa aula anterior, a gente está vendo as propriedades coligativas e agora a gente vai entender a crioscopia e a osmocopia. Então nós vamos começar falando de uma propriedade coligativa que tem a ver com ponto de congelamento, que é a crioscopia. Então a gente já sabe que para a gente ter água no estado sólido, a gente tem que estar pelo menos a 0 graus Celsius para começar essa solidificação, né? Daí começa então a mudança de estado. A gente sabe que esse ponto de congelamento ele diminui se você colocar um soluto não volátil. Vamos supor que você vai colocar sal na água e colocar no freezer. A temperatura de congelamento ela vai diminuir. Se antes a água congelava a 0 graus, agora talvez ela congele a -2. Então ela fica por mais tempo no estado líquido. Então é mais difícil solidificar. Pensa toda vez que você coloca algum soluto, alguma coisa concentrada no freezer, ele vai demorar mais para congelar, porque você diminuiu essa temperatura de congelamento. Então você dificultou a solidificação. Existem algumas características que a gente vai ver da crioscopia, e uma delas é utilizada muito nas estradas onde cai neve, para evitar esse acúmulo, né? Existem hoje aditivos que você derrama, que você coloca, e o próprio sal utilizado na frente das casas ou nas estradas, ele faz com que da noite para o dia, aquela água, né, que derreteu ali da neve, ela não torne a solidificar tão rapidamente, porque você agora está dificultando a solidificação. Você está utilizando um soluto não volátil e você está dificultando que essa temperatura de congelamento aconteça. Então, esse é o princípio da crioscopia, é dificultar o congelamento. Então, isso vai depender também da quantidade vamos supor, de sal ou de outra substância que você esteja utilizando. Quanto maior a concentração, quanto mais sal na água você colocar, menor vai ser a temperatura de congelamento. Quer dizer que mais distante daquele ponto de congelamento ela vai estar. Se antes congelava a 0, agora quem sabe congele a -4, a -2. Isso vai depender da quantidade de partícula de soluto presente ali junto com aquele solvente. Beleza, pessoal? E aqui a gente tem vários exemplos, né? Esse rosinha aqui em cima, ele é o etileno glicol. Ele é utilizado em locais que é muito frio dentro dos radiadores para evitar que a água que está lá dentro, que o aditivo que está lá dentro, ele congele. Então ele evita esse congelamento e ele também evita o superaquecimento. Então locais que é muito quente, ou em qualquer local na verdade, né, se você utiliza muito o carro, o ideal seria utilizar nesse radiador o etileno glicol. É um aditivo ou outro tipo de aditivo que evite também que superaqueça o motor. Um outro exemplo são os sorvetes. A gente tem sorvetes que são bem difíceis de você tirar do pote e outros que são mais molinhos. São substâncias que são utilizadas para tornar ele um pouco mais cremoso. Na verdade, é alguma coisa que está dificultando o congelamento total dele. Outro exemplo também são as maquiagens, que são mais utilizadas. Existem maquiagens que têm um aditivo que evita que elas ressequem no inverno, que elas continuem em pó ou continuem cremosas sem ter aquele processo de solidificação, sem congelar se for no local muito frio. E a gente também falou antes da limpeza das estradas e das entradas de casas, né, que pode ser feito com os aditivos e com sal e também outras substâncias que podem dificultar o congelamento. E a gente tem a questão ali da água do mar, né, e as calotas polares que ficam flutuando em cima, que é a água, o mar não congela pelo excesso de sal que tem nele, né? Você tem um soluto não volátil dificultando o congelamento. E aí essas calotas polares que são de água doce, que o ponto dela de congelamento é 0 graus, imagina em locais que dá -15, -50, elas ficam congeladas e flutuam nessa água salgada. E na Antártida a gente tem um peixe que ele desenvolveu, a própria estrutura dele desenvolveu proteínas
que mantém ele sem congelar dentro dessa água. Se a gente colocar qualquer outro tipo de organismo em locais que ficam mais tempo parado, isso aí vai ser mais difícil para ele sobreviver. Esses peixes eles têm proteínas próprias que evitam o congelamento. E hoje eles estão sendo estudados para conseguir produzir essas proteínas em laboratório para poder ser utilizadas em outras substâncias também que evitem esse congelamento. A osmocopia é a nossa quarta propriedade coligativa, né? Então, a osmocopia ela tem a ver com osmose. A osmose é essa nossa passagem do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Por que acontece isso? Porque a tendência é diluir o que está concentrado, é diminuir a concentração. Por isso que o deslocamento ocorre do meio que está menos concentrado, que é mais fácil a passagem das partículas, para o meio hipertônico ou mais concentrado. E é uma membrana que vai julgar essa passagem, que vai fazer com que ela aconteça. Então, ela evita que o concentrado, a partícula grande do concentrado passe, mas só passa a menor partícula que vai diluir aquela concentração. Agora, se a gente quiser impedir que a osmose aconteça, que sim, a gente pode fazer isso, empregar aí em algumas situações, a gente tem que exercer uma pressão sobre essa solução mais concentrada. É como se a gente estivesse fazendo o contrário. E essa pressão é o que a gente chama de pressão osmótica. Então, osmocopia é isso, é você dificultar a osmose até fazer o inverso do que ela faz. Como é que a gente verifica isso? A pressão osmótica, a gente utiliza isso principalmente em dessalinizadores, que é o processo de osmose reversa que foi descoberto por Van 't Hoff. Então, ele determinou que se você aplicar uma pressão para o lado mais concentrado, você consegue retirar toda essa parte do solvente, né, o que é o diluído, e manter só o concentrado de um lado. Então, se a gente for visualizar aqui a figura, você está colocando uma pressão do lado de maior concentração, e quando você aumenta essa pressão, você tem a passagem do líquido para cá, porém o sólido, né, o soluto não volátil, a parte mais concentrada, ela fica retida na membrana. É assim que ocorre o processo de dessalinização. Você separa a água do sal. O sal fica retido em um lado, né, o mais concentrado, e a água passa para o lado que está mais diluído. O mesmo processo acontece se a gente falar lá da carne seca. Como é que ocorre o processo de se obter carne seca? Você coloca sal, né? O charque, a carne seca, a carne sol, e espera o próprio alimento liberar a água para tentar diluir aquela concentração extra de sal que não tinha antes. Então, quando ele libera aquela água, todo o líquido que tem ali naquela carne, ela fica seca. Por isso que a carne seca ela é extremamente salgada e você tem que fazer a dessalga dela quando ela já não for vendida assim. Porque ela está tentando diluir todo o sal em que ela foi colocada e aí ela libera aquela água. A mesma coisa acontece com as frutas cristalizadas. Elas são colocadas, você sente que elas são mais fortes, tem gente que até não gosta, porque no meio em que elas foram forçadas a liberar todo o líquido que tinha dela, o que fica concentrado é aquele doce da própria fruta. Por isso que é uma característica muito grande dela. As frutas em calda também, né? Aquela calda é gerada por causa do açúcar ou da substância que foi colocada nela e ela libera aquela água para tentar diluir aquela concentração. Então, a gente tem vários exemplos aí do que pode ser utilizado ou como a gente vê a pressão osmótica ou a própria osmose acontecendo no nosso dia a dia. E aí vai ficar um desafio para vocês, que é pensar sobre o processo de dessalinização. Será que esse processo de osmose reversa utilizado pela dessalinização é utilizado apenas para separar o sal da água? Eu quero que vocês pesquisem outras aplicações para os dessalinizadores. Eles não têm só essa função, essa é a mais conhecida, mas eu quero que vocês pesquisem pelo menos 5 funções a mais para os próprios dessalinizadores. Ok, gente? Até a próxima aula!